Olha, eu tenho uma meta também, que é a minha dificuldade, o meu gargalo, e eu vou me comprometer com você. Hã? De andar? Andar, ser fitness. Anota aí. Mas anota a lápis. É isso aí. Anota a lápis, que se precisar a gente desmancha. Olha assim, olha só, gente, hoje vamos falar sobre metas para o ano novo. É muito comum as pessoas traçarem metas para o próximo ano, mas o ano vai mudar daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, mas se você realmente não mudar, não tem jeito, tudo ficará a mesma coisa. Estudos realizados pela universidade nos Estados Unidos comprovam que mais de 80% das pessoas que fazem a sua meta no início do ano já desistem no final de fevereiro. Mas o que fazer para isso não acontecer? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Juliana Pereira. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia, Si, bom dia, Patrícia. Prazer estar aqui com vocês novamente. E agora é hora da gente falar sobre metas. O prazer é todo nosso, viu? Olha, Juliana, me conta uma coisa. Por que isso acontece? Mais de 80% desistem das metas logo no início do ano. Porque as pessoas pensam, Patrícia, que é só você fazer, escrever, colocar no caderninho, vai tudo começar a acontecer. E não é assim que as coisas funcionam, né? As metas, você conseguir cumpri-las, a gente precisa lembrar que é importante ter prazo. É uma coisa que a gente precisa, assim, meta precisa ter prazo. Qual que é a data que você vai fazer? E isso as pessoas não fazem. Elas só anotam ali, anotam muitas metas. E quando a gente coloca muitas metas, o nosso cérebro, ele precisa de comando assertivo. Exemplo, se eu falo assim, vou dar um exemplo prático. Eu quero emagrecer. Quantos quilos? Em quanto tempo? É assim que a gente faz meta. E quais ações eu vou fazer para emagrecer? Eu vou cortar açúcar de segunda a sexta-feira. Eu não vou comer carboidrato após as 18 horas. O que você vai fazer para emagrecer? Eu vou fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana. E as metas, a gente precisa fazê-las pensando também no cenário que a gente vive. Não adianta você falar que vai dormir todos os dias, por exemplo, às 9 horas da noite, se você chega em casa às 9 horas da noite. Então, as metas, para elas realmente funcionar, elas precisam ser metas realistas. E aí a gente vai aumentando esse grau de dificuldade. É aquela pessoa que fala assim, eu vou parar de fumar a partir do dia 1º. E passa o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e a pessoa não para de fumar, não é verdade? É verdade. E a gente vê muitas das pessoas jogando a expectativa para o próximo ano, né? É verdade. Nós usamos disso, é uma forma da gente... São as pequenas mentirinhas que a gente nos conta, né? Ano que vem eu vou mudar minha alimentação, ano que vem eu vou começar uma atividade física, ano que vem eu vou parar de fumar. Tudo fica pro ano que vem. Quando chega o próximo ano, a gente joga pro carnaval. É verdade. Mas depois do carnaval, o carnaval tá vindo aí. Só que quando eu tenho metas a cumprir, eu começo elas ainda no ano anterior. Por exemplo, se você quer caminhar, né? É uma meta andar sua. Mais. Andar mais. Larga esse carro de lado e ir no supermercado, pelo menos a pé, que é do lado da sua casa. Padaria. A No padaria. meu caso, não é o carro, é o salto. Pois é, né? Tem que trazer o tênis. Tem que trazer o tênis. Aí, tá vendo? Já virou algo que é concreto. Você já sabe. Aí você vai esperar 1º de janeiro? Não. Amanhã, na hora que você vier trabalhar, você já faz isso. Então, quer dizer, você não esperou o próximo ano para você começar a realizar. Você já começa a trabalhar no seu cérebro que você vai realizar essa meta. O estudo mostra também, Juliana, que 65% das pessoas que contam as suas metas para os familiares ou amigos, parentes, têm mais chances de cumprir as suas metas. Isso porque acaba se comprometendo com outra pessoa. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje a gente usa várias estratégias. Eu gosto muito de fazer um desafio que é de 21 dias, principalmente no início do ano, porque eu faço ele para minha vida. Então eu acompanho a pessoa 21 dias para que ela coloque ali, ela faça as suas metas, né? A gente mapeia todas as metas para a pessoa conseguir executar essas metas durante o ano. Porque quando eu me comprometo com alguém, eu tenho um compromisso social. Por isso que a gente vai tanto para a internet falar das nossas metas. Só que não adianta você ir lá e falar de algo que você não está vivendo.
Então, quando você for se comprometer, se comprometa com alguém que realmente vá te cobrar isso. É por isso que soa falso, né? Quando a pessoa não é de verdade, gente, não adianta tentar passar uma coisa na internet, né? Porque, claro, quem convive sabe que não é aquilo ali, não é mesmo? É isso mesmo. Ô, Juliana, tem aqui a pergunta da Alice, um abraço pra ela, ela é de Garapé, um beijo, tá aqui no WhatsApp. Ela pergunta assim, o que fazer caso não consiga cumprir a meta e não sentir aquela frustração? O mais importante é você ter a consciência se você tentou. Porque a maioria das vezes a gente fala assim, eu não consegui cumprir a minha meta, tá? Mas o que você fez para cumprir essa meta? Às vezes você fez uma meta ali de entrar o ano sem dívida. Mas você não fez nada para cumprir essa meta. Ou pior, você gastou muito mais no mês de dezembro. Então, para você não ficar frustrado, é você olhar para você, se comparar e falar assim, o que eu fiz para tentar pelo menos cumprir essa meta? O Ronan tá perguntando, tá aqui no YouTube também, ele pergunta, como separar a meta pessoal de profissional para uma não impactar a outra? Ele quer equilibrar suas metas. O importante, qual é o nome dele? Ronan. Ronan, o importante é você fazer o seguinte, eu gosto de trabalhar com 3 metas, tá? Não trabalhar com muitas metas. Então você vai fazer uma meta, por exemplo, no pessoal, qual que é a meta que você vai cumprir no pessoal, qual que é a sua meta no profissional, qual que é a sua meta, por exemplo, no financeiro. E você vai deixar essa meta muito específica. E você vai entender que são áreas diferentes da sua vida que você vai trabalhar em cada momento essa meta. Então, e dá esse comando muito assertivo para o que você quer cumprir. O cérebro da gente, ele precisa visualizar, principalmente se você tiver a oportunidade de pegar essas metas. Primeiro você escreve essas metas. Depois você imprime essa meta. Eu quero trocar de carro. Qual carro que você quer? Aí você vai pegar a foto desse carro e vai colocar ali no lugar visível, que você veja todos os dias. E todos os dias você precisa lembrar dessa meta. Outra coisa importante, Patrícia, é lembrar que metas, o ideal é você fazer elas para 3 meses. Não mais que isso. Não mais que isso. Então, nos 3 primeiros meses do ano, eu vou trabalhar quais metas? Assim é que a gente cumpre as metas. Como aquela pessoa que deve muito, né? Que tem dívida para tudo enquanto é lugar, usou exorbitantemente o cartão de crédito e quando chega para fazer a meta, fala assim, olha, eu não vou me comprometer mais com dívida, pelo menos durante 6 meses, não é verdade? É isso e aí, para pagar todas as dívidas e ficar 0 a 0 novamente. É isso aí, e é assim que a gente vai fazendo em relação a metas. Não adianta você fazer metas que você sabe que você não vai cumprir. Muitas das pessoas fazem isso, fazem metas que sabem que não vai cumprir, que é uma forma de falar assim, eu não cumpri porque não teve jeito. Ó, por último, a Cristina tá falando aqui que mais que fazer metas é a gente reconhecer que o pior inimigo da gente é a gente mesmo. Você concorda com a Cristina? Eu concordo que é uma luta constante da gente com a gente. Só que se a gente começar a comparar a gente com a gente, já está muito bom. Pior que a gente hoje está se comparando com as redes sociais e muitas das vezes com pessoas que fingem ser alguma coisa e não é. Então, assim, se eu puder dar um recado aqui gente, para de se comparar com as pessoas das redes sociais, porque elas são uma coisa na frente. Eu e gosto outras coisas muito, no bastidor. Juliana, de uma frase que fala assim, não compare o seu bastidor com o palco principal de uma outra pessoa. Porque nós somos tão cruéis com a gente mesmo, não é mesmo? Cada um passa uma situação, uma vivência. É isso mesmo, e só a gente sabe por que a gente está agindo daquela forma naquele momento, né? Nós conversamos com a Juliana Pereira, ela que é psicóloga. Juliana, muito obrigada pela sua participação, volto sempre. Um feliz 2025. Você quer deixar aí um contato, uma rede social? Eu vou deixar meu Instagram, é julianapereira.terapia. Entra lá que essa semana nós vamos falar de metas. Hoje tem live às 21h17 falando de metas.